Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Tav e continuamos hoje a leitura do texto hebraico do profeta Isaías, capítulo 1, Navi Eshayahu, Perek Aleph, hoje com os versículos 10 e 11. Já te convido a curtir esse vídeo e fico no aguardo de seus comentários. Diz o texto: Shimu devar Adonai kitzine sedom, Haazinu Torat Elohenu Amorra. Lama li rov zivireren Yomar Adonai. Savati olot elim, verhelev merhin, vedan parim, urevassim, veatudim, lo hafatzeti. Pois bem, vamos agora nos debruçar sobre cada um dos versículos, começando com o 10. Nós temos aqui a continuação da exortação do Senhor, através do profeta Isaías, ao povo de Israel, aqui de uma forma simbólica, chamado de povo de Sodoma, povo de Gomorra. Então, diz o texto aqui, trazendo uma crítica ao culto, à adoração que era feita naquele contexto. Então, diz, Shimu devar Adonai. Shimu é uma conjugação do verbo chamar, já conhecido nosso de outros vídeos, é extremamente comum no texto hebraico. Veja que ele aparece por cerca de 1050 vezes, ou seja, é um verbo muito importante para você memorizar e conhecer, e traz a ideia de ouvir, atender, obedecer. O Shema Israel justamente começa com esse verbo. Aqui ele está no imperativo do Cal, na segunda pessoa masculina plural, se referindo a quem? É uma ordem. Ouçam, obedeçam, atendam. Devar Adonai, né, a palavra do Eterno. Aqui nós temos o substantivo devar, na verdade, é o substantivo davar, significa palavra. Também pode trazer a ideia de uma coisa, de um objeto, mas principalmente a ideia de palavra. Ele está no construto, uma vez que ele está ligado por uma kef, trazendo uma ideia aqui de uma unidade semântica com o nome do Eterno, tetagrama, que aqui em nosso canal nós pronunciamos Adonai, ok? Muito bem. Então, diz aqui, devar Adonai, ou seja, a palavra do Senhor. Esse substantivo é extremamente comum, aparece quase 1.500 vezes, você pode perceber aqui. E o termo Devar Adonai é próprio dos livros proféticos. Então, Shimu Devar Adonai, ouçam a palavra de Adonai. Quem? Quem é o objeto desse imperativo, dessa ordem? Veja aqui, Kitsine Sedom. Então, nós temos aqui o substantivo Kitsine, que está no plural e no estado construto. Lembrando que o estado construto é uma forma particular do hebraico, em que seria uma espécie de caso genitivo, uma ligação. Por exemplo, em português nós teríamos aqui líderes de Sodoma. Então, essa conjunçãozinha de, líderes de Sodoma, não existe aqui no contexto do hebraico bíblico. Para isso se usa o que nós chamamos de estado construto. Então, nós temos aqui o plural dessa palavrinha aqui, ó, katsin. Katsin, katsin significa líder, ok? Katsinim, líderes. Ketsine, líderes no estado construto. Então, líderes de Sedom, nós já vimos em vídeos anteriores, é o nome próprio de Sodoma, ok? O território, o país de Sodoma, que simbolizando o estado espiritual do povo de Israel naquela ocasião, ok? Pois bem, então temos Shimu Devar Adonai, Ketsine Sedom, ouçam. E ele continua com um paralelo interessante, que nós já vimos também em outra ocasião, usando aqui um outro verbo, certo? Que é o verbo azan, e também traz a ideia de escutar, ouvir, que não é tão comum, tão usado quanto o chamar, mas é usado de forma paralela aqui. Então, diz aqui, razino, está também no imperativo, só que no modo ifil, não no cal. Razino, então, ouçam, escutem. Aí nós temos outro paralelo interessante aqui. Então, nós temos o paralelo de razino com shimu, certo? Olha que interessante. E após nós temos Torat Elohenu. Torat, então nós temos aqui o substantivo Torá, extremamente importante, com certeza você conhece esse termo, Torá, significa instrução,
a orientação, muitas vezes traduzido como lei, mas a ideia de um ensino e instrução do Senhor. E aqui ele está no construto, também ligado de forma muito próxima com a próxima palavra, Eloheno. Eloheno, já vimos em outra ocasião, é nosso Deus. Então, nós temos aqui a palavra Elohim, certo? Elohim significa Deus, com esse sufixo pronominal eno, Eloheno, nosso Deus, a instrução do nosso Deus. Então, como eu estava referindo, perceba que interessante esse paralelo aqui, algo que é próprio da linguagem profética, poética. Ó. Então, nós temos o paralelo aqui de Shimu e Razino, ou seja, ouvir e escutar, e depois nós temos o objeto, escutar o quê? Então, nós temos aqui o paralelo em cima, Devar Adonai, ou seja, a palavra de Adonai, e embaixo nós temos Torat Elohenu, a instrução do nosso Deus, ou a lei do nosso Deus. Então, são paralelos. O próximo paralelo vem aqui com Amorra. Então, nós temos aqui Amorra. É povo. Povo, muito importante, muito comum essa palavra no texto hebraico. É povo. Amorra Gomorra, também se referindo ao estado espiritual, um símbolo do estado espiritual do povo de Israel naquele contexto. Então, veja bem. Então, mais uma vez, um paralelo aqui. Quem recebe essa ordem, esse imperativo aqui? Kitsine Sodoma, ou seja, os príncipes, os líderes de Sodoma, e o povo de Gomorra. Então, olha que interessante. Essa é uma forma da poesia hebraica, onde se usam paralelos. Diferente do português, que muitas vezes caracteriza a poesia a rima, aqui nós temos paralelos, ok? Pois bem, o versículo seguinte, o 11, então, traz essa exortação propriamente dita. No versículo 10, a ordem de se ouvir, de se escutar, ok? E aqui nós temos a exortação, ou parte dela, né? Depois vamos continuar em outro vídeo, os próximos versículos. Mas começa aqui, Lamali, Rov Ziviherem, Yomar Adonai. Savat Olot Elim Verhelev Meriim Vedan Parim, Urevassim, Veatodim, Lo Hafatzeti. Então, o que o Senhor está dizendo para os líderes, para o povo? Diz aqui, Lama Li. Nós temos, então, Lama, certo? Que é uma partícula interrogativa. Perceba que no hebraico bíblico não existe o ponto de interrogação. Por conta disso, o texto usa partículas interrogativas, pronomes interrogativos. Temos, por exemplo, mi, entre outros, lama, que é o principal aqui que estamos vendo. Então, lama li é uma pergunta, ok? Então, olhando para o texto, você não percebe nenhum ponto de interrogação, mas é uma pergunta por conta dessa partícula interrogativa. Por quê? Para quê? Juntamente, e ligado novamente aqui com Makef, que traz essa unidade semântica, li. Li significa para mim, ok? É a preposição le mais o sufixo da primeira pessoa, para mim. Por que para mim? Então, teríamos aqui uma tradução literal. Por que para mim? Ou para que para mim? Continuando. Então, o Senhor está dizendo, por que para mim? Rov zivirherem. Rov zivirherem traz a ideia de uma abundância de sacrifícios, uma abundância de ofertas sacrificiais. Rov, justamente, significa um grande número de algo, uma abundância, né, algo muito grande. Ele pode aparecer de duas formas, de forma escrita de forma plena, ou seja, com esse rolem vav, ou como está aqui no texto, de forma com escrita defectiva, ou seja, sem o vav, apenas o rolem aqui, rov. Rov zivrehen. Então, nós temos a palavra zivrehen, que é o plural com o pronome de zevar. Zevar significa sacrifício, uma imolação, ou mesmo a vítima desse sacrifício. Isso no contexto cultual. Vamos perceber aqui uma nomenclatura, palavras que são próprias do contexto cultual levítico, ou seja, a adoração que era feita no tabernáculo, aqui no contexto de Isaías, a adoração que era feita no templo. Então, Zevá traz essa ideia de sacrifício, ok? Uma oferta de imolação, ou mesmo, dependendo do contexto, se refere à própria vítima, ao próprio animal, Zevar. Então, sacrifício. Então, temos o plural,
zevachim, e esse plural junto com esse sufixo pronominal da segunda pessoa masculina plural, ou seja, vós, ou seja, os vossos, os seus, vossos sacrifícios, os seus sacrifícios. Então, por que para mim tão grande número dos seus sacrifícios? Por que para mim tantos sacrifícios? Ok? Então, começa com essa indagação e perceba que o texto ele continua com Yomar Adonai, certo? Sem grandes surpresas aqui, Yomar Adonai, conjugação do verbo amar, significa dizer, falar, então diz Adonai. Então, por que para mim essa multidão dos seus sacrifícios? Por que trazem para mim a multidão de sacrifícios, dos seus sacrifícios, ou as suas multidões de sacrifícios? Disse o Senhor, ou diz o Senhor. Aqui nós temos o verbo amar, significa falar, dizer, mencionar também, assim como chamar, é um verbo extremamente importante e abundante no texto hebraico, porque aparece aí centenas de vezes, ele está no calo imperfeito aqui, ok? Se referindo ao Senhor. Então diz o Senhor. Então, olhando aqui em cima no versículo, perceba, nós temos a primeira parte do versículo, Lamali ro'o zeveherem yomar Adonai. Então, nós temos aqui um sinalzinho aqui, uma divisão importante, como se fosse um ponto e vírgula em português, tá? Só para você entender a ideia. Então, ele continua dizendo, savati, savati, savati é o verbo savá, significa estar saciado, estar cheio, estar satisfeito, ter o suficiente, estar no calo perfeito, na primeira pessoa comum singular, ou seja, eu, né? Então, o próprio Adonai está dizendo: estou satisfeito, estou cheio, estou farto do quê? Olot Elim. Olot. Olot é o plural de olá, ok? Olot, plural de olá. E olá é uma palavra extremamente importante no contexto cultico, no contexto cultual. Ele pode aparecer tanto de forma defectiva, assim, ou seja, sem um vav aqui, apenas o rolem, e pode aparecer, que é o mais comum, com o vav, rolem vav. Aparece aí 280 vezes, ok? Então, olot é a oferta queimada, totalmente queimada, ou próprio animal, que é objeto dessa oferta. Nas Bíblias em português, normalmente essa palavra é traduzida por holocausto. Então, a oferta de holocausto é olá, plural, holote. Então, seus holocaustos. Estou farto, estou cheio dos holocaustos, certo? Holocaustos, holot, elim. Elim é o plural de ail. Ail significa carneiro. Então, dos holocaustos de carneiros. Então, lama li rov zvirhem yomar Adonai. Porque para mim, essa multidão dos vossos sacrifícios, dos seus sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro. E ele continua, ve releve, ve releve. Aqui nós temos a continuação de termos que são próprios da adoração cultica, no contexto sacerdotal, levítico, do templo. Então, ve releve. Então, nós temos aqui o vav conjuntivo, já visto em outros vídeos, traz a ideia de ligar uma parte da oração com outra parte, ou um substantivo com outro substantivo, dando a ideia de continuidade, ok? Pode ser traduzido de forma muito simplória como né? E isso, e aquilo, enfim, mas o contexto pode trazer outras nuances, como mas, então, porém. Então, temos ver releve. Releve, faltou aqui a pontuaçãozinha. Releve significa gordura, ok? Então, a gordura dos sacrifícios, conforme está lá em Levítico, que é a parte importantíssima do sacrifício da oferta. Releve, releve, e a gordura. Também traz a ideia, dependendo do contexto, do melhor, do seleto, aquilo que é selecionado. Releve, merim. Merim é o plural de meri, que significa o gado cevado, o boi cevado, o gado engordado, ok? Então, é a gordura do gado engordado, ou seja, do que serve. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados, ou seja, mesmo que seja o melhor, seleto, estou farto disso.
Aqui, novamente, nós temos uma pontuação importante, onde, mais uma vez, temos uma divisão do versículo, na verdade, marca a metade do versículo, no sentido do argumento, da ideia. Então, Lamali, Rov, Zverchen, Yomar Adonai, Savati, Olot, Elim, Vechelev, Merim. Estou farto, ok? E ele continua, Vedam, Vedam, Parim, Urevassim, Veatudim, Lo Hafatzeti. O que ele quer dizer com isso? Vedam, então nós temos a palavrinha dam, que significa sangue, sangue, né, sentido básico, dependendo do contexto, pode significar também alguém que é sanguinário, ou mesmo um crime de sangue, mas basicamente que a ideia de sangue, sim, de forma simples, aparece aí cerca de 360 vezes no texto. E sangue, então perceba que aqui dam está sem o pontinho dentro, sem o dagesh, por conta que ele é precedido por um vav, ok, pontuado com shevá, então some, cai o dagesh fraco, e essa pontuaçãozinha aqui chamada de kametz torna-se um patar, ok? Diminui por conta da junção com o vav, ok? Todas essas regras você pode conhecer e aprender no nosso curso de hebraico. O link do nosso grupo no WhatsApp está na descrição desse vídeo. Você pode, através dele, entrar em contato comigo, ok? Ou pelos comentários do vídeo também. Continuando, já indo para o fim, então, nós temos essa sequência. Parim, Orevassim, Veatudim. Parim. Parim é o plural de par. Par, ok? Par. Par significa touro. Um touro novo, novilho, ok? É muito utilizado na adoração, ok? No holocausto. 132 vezes aparece no texto. Aí, novamente, nós vemos aqui o destaque em azul, né, os vavs, ligando, né, a palavra a outra. O Revassim. Revassim é plural de keves. Keves significa um carneiro novo. Também aparece 108 vezes. Perceba que aqui o vav conjuntivo, ele não aparece como V, ou seja, o vav e o sheva aparece como shurek, com som de U. O Revassim. Então, Vedan parim, o Revassim, ve'atudim. Por que ele torna-se shurek aqui? Porque ele antecede um sheva. Outra regra gramatical do hebraico, ok? O Revassim, Ve'atudim. Atudim, plural. Você que ainda não é muito habituado com o texto hebraico, você vai percebendo que as terminações aqui, ó, im é o plural masculino. Então, por isso aparece parim, Revassim, Atudim, Merim, esse im, né, elim, é o plural, seria como fosse o S, a terminação S no português. Então, im. O revassim ve atudim. Atudim, o plural de atud. E é traduzido, significa bode, o mesmo carneiro. Ok? Então, essa série de animais sacrificiais, o sangue deles, né, vedam, parim, o revassim ve atudim. Aí o Senhor termina aqui dizendo, lo hafatzeti. Lo é o advérbio negativo, já vimos em vídeo anterior. Não. Hafatzeti, muito sério essa declaração do Senhor. Conjugação do verbo hafetze. Hafetze é o verbo que significa querer, desejar, ter prazer em algo. Então o Senhor está dizendo, eu não tenho prazer. Isso aqui está na conjugação perfeita, no grau calo, primeira pessoa comum singular, eu. Eu não tenho prazer, eu não quero, eu não desejo. Então, o sangue dos novilhos, dos carneiros, dos bodes, ou seja, de todas as ofertas e sacrifícios que vocês trazem, não me agradam, não desejo, não quero, não tenho prazer nisto. Ok? Pois bem, com isso nós terminamos aqui a leitura, compreensão desses dois importantes versículos aqui na sequência, tá? Eu te convido novamente a compartilhar, a curtir e comentar que eu tenho a bibliografia utilizada, parte dela, né, nesses comentários. Espero que você tenha gostado e te aguardo em nosso próximo vídeo, dando continuidade. Temos visto o livro de Isaías, o livro de Provérbios e também o Salmo 119. Até mais.